Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e nós já íamos mudar o nosso assunto, saindo ali do assunto de oração, mas para mim foi um pouco difícil porque na minha leitura devocional eu me deparo aqui com 2 Reis, capítulo 20, e lá nós encontramos uma oração do rei Ezequias que foi atendida de uma forma extraordinária por Deus. E não tem como não compartilhar esta oração com cada um de vocês. E ao ler uma oração como esta, nós nos perguntamos qual é o segredo para fazer uma oração assim e ser atendido de forma tão pronta por Deus num pedido como esse. E é claro que sempre vem no nosso coração estas perguntas, se há uma maneira correta, uma maneira única, o caminho das pedras para, neste caso aqui, atingir o coração de Deus e ser ouvido e atendido naquilo que pedimos. Então, gostaria de compartilhar essa história e ver o que nós aprendemos com este relato aqui em 2 Reis, capítulo 20. Então, te relembrando aqui dessa história, Ezequias é rei de Judá, e aqui no verso 1 do capítulo 20, ele se encontra então com uma doença grave que o levará à morte, e Deus envia Isaías para informar a Ezequias que ele iria morrer, não iria viver. E ao ouvir esta notícia fatal, Ezequias se enche de uma profunda tristeza, e no verso 3 ele faz a sua oração e diz o final deste verso que ele chorou muitíssimo. Então, uma oração aqui feita com uma profunda contrição, com uma profunda tristeza. O surpreendente, então, é que Isaías, ao dar esta informação, ele se retira da presença de Ezequias, mas fala o verso 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Deus novamente envia uma outra palavra a Isaías, dizendo que voltasse para Ezequias e informasse que ele, Deus, tinha ouvido a sua oração e que iria curá-lo da sua enfermidade mortal. Não somente isso, mas iria acrescentar mais 15 anos aos seus dias de vida. E não somente isso, mas também iria livrá-lo das mãos do rei da Assíria. Então é impressionante o tempo com que Deus atendeu prontamente a oração de Ezequias, e quando nós vemos isso, a pergunta é: qual é o segredo? É tão curioso que Ezequias ainda apresenta aqui para Isaías um coração duvidoso, e pergunta como que ele poderia ter certeza dessas coisas. E Isaías então propõe aqui dois tipos de provas para que Ezequias pudesse provar o Senhor. Ele fala: olha, escolhe aí o que você quer. Se você quer que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus, para que o Senhor possa confirmar esta palavra. E Ezequias escolhe ali a situação mais difícil, pedindo que o sol então retroagisse a 10 graus. E assim acontece também uma questão miraculosa que Deus ali colocou. E é interessante também que Isaías manda que se pegue uma pasta de figos e coloque ali sobre o ferimento na pele de Ezequias, o que mostra também que Deus não descarta, não abre mão e utiliza a medicina de uma forma como Ele quer usar, obviamente. E aí a pergunta persiste: qual é o segredo para fazer uma oração como esta e ter a sua resposta num tempo tão rápido e de forma tão efetiva e eficaz como essa? Bom, eu não creio que haja um caminho das pedras ou uma palavra mágica em que nós invocamos a Deus, oramos a Deus e daquela forma Ele sempre atenderá conforme a nossa oração. Eu não creio nisso. Mas nós podemos aprender algumas coisas interessantes
a partir da oração de Ezequias. E esta lição se encontra no versículo 3, na oração de Ezequias, não naquilo que ele pede a Deus propriamente, mas naquilo que ele revela da sua vida. E eu, de propósito, pulei o verso 3, que eu gostaria então de concluir, analisando ali o que foi que Ezequias falou para Deus. Porque ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E conclui: e chorou muitíssimo. Então vamos entender aqui o que é que Ezequias fala para Deus, e aqui você já pode perceber que ele não faz nenhum pedido a Deus, antes ele revela, ou nos revela, como que ele viveu até aquele momento. Porque ele vai dizer aqui: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Então aqui a primeira característica, a primeira maneira como Ezequias declara a Deus, maneira como ele andou diante de Deus, foi com fidelidade. E aqui a palavra fidelidade, eu posso me lembrar aqui, por exemplo, quando nós temos um aparelho de televisão com alta fidelidade, ou um aparelho de som com alta fidelidade. Significa que aquele som que foi produzido pelos instrumentos musicais, por exemplo, e foi filmado, e é transmitido por aquela televisão reproduz com fidelidade aquele som, aquela música que fora produzido pelos instrumentos. Então eu quero fazer aqui esta analogia de alguém que vive com fidelidade ao Senhor, que reproduz na sua vida aquilo que o Senhor fala para ela na sua palavra. Então, esta é a primeira característica e esta é a primeira revelação que Ezequias faz para Deus, pedindo para que ele lembre como ele andou com fidelidade diante do Senhor. E em segundo lugar ele vai dizer, com inteireza de coração. É interessante essa palavra inteireza, ela vai querer dizer completo, ele andou de forma inteira, perfeita, ileso de falhas. Então essa questão de inteireza de coração é que Ezequias procurava viver todos os mandamentos de Deus, todos os valores de Deus, os desejos de Deus expressos na sua palavra, e ele não, então, fazia distinção entre uma coisa e outra, obedecendo somente aquilo que lhe era mais fácil, aquilo que lhe era mais conveniente, mas antes Ezequias procurava viver com inteireza de coração, com integridade, vivendo todos os preceitos de Deus. Então esta é a segunda característica, e aqui em terceiro lugar, ele vai dizer, e fiz o que era reto aos teus olhos. Certamente Ezequias conhecia os mandamentos de Deus, a sua palavra, os seus preceitos, os seus juízos, e ele procurou fazer tudo o que era reto diante de Deus. Aqui algo que não é tão simples para mim, para você e para ninguém, fazer sempre o que é reto diante de Deus, principalmente quando esta coisa pode, de alguma forma, ser contra o nosso desejo, a nossa vontade, e aí nós sempre procuramos uma maneira diferente de fazer as coisas, mas aqui Ezequias, ele lembra a Deus que ele sempre fez o que era reto diante do Senhor. Então, grande oração de Ezequias, muito curiosa, muito interessante, porque ele não faz um pedido, ele apenas faz ao Senhor se lembrar da maneira como ele viveu. Então aqui, a lição que aprendemos com esta oração de Ezequias, não é que houve ali uma palavra mágica, não é que houve ali um caminho das pedras, não é que houve ali uma maneira diferenciada e única de fazer uma oração a Deus, a tal ponto que Deus atendesse tão prontamente esta oração, mas o que aprendemos com o rei Ezequias
foi a maneira como ele viveu. Ezequias, então, como ele expressou na sua oração, ele viveu de uma maneira fiel, de uma maneira íntegra de coração, com interesse de coração e fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então, esta, na verdade, é a grande lição e talvez o grande legado que Ezequias deixa para mim e para você através desta oração. Porque é isto que Deus, de fato, busca em cada um de nós. E aí, quando orarmos ao Senhor, não é que falaremos uma palavra mágica ou que faremos de uma forma diferenciada, mas é que Deus ouvirá a oração de um filho que faz tudo para lhe obedecer. Um filho que agrada ao seu coração. Um filho que vive conforme os seus mandamentos, os seus juízos, os seus decretos, a sua vontade. Não vamos nos esquecer também aquilo que encontramos em Isaías capítulo 59, quando ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas, o que é que Deus fala aqui? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, na verdade, não é uma palavra mágica, não é uma forma única e mística de orar a Deus, mas é a maneira como nós vivemos nesta vida para agradar a Deus. É isto que certamente vai fazer um grande diferencial na oração que fizermos a Deus. E Ele, na sua bondade, na sua graça, irá nos atender conforme o seu santo e bendito conselho. Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Forte abraço e até o próximo devocional.